Bem, pessoal, hoje vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo, ok? Relacionando lados e ângulos. Veja, a trigonometria tem sua origem, portanto, na necessidade de relacionar lados e ângulos de um triângulo. Aqui nós temos um triângulo, certo? Aí, um triângulo retângulo, só para lembrar, a hipotenusa BC, chamamos de A, o cateto AC, chamamos de B, e o cateto AB, nesse caso, chamamos de C, ok? Veja que o ângulo A é um ângulo que tem 90 graus, é o que determina que esse triângulo é um triângulo retângulo. Veja que, como isso aqui tem 90 graus, e em qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos, os três ângulos tem que dar 180, isso aqui é 90, então B mais C vai ter que ser igual a 90 graus, certo? Vamos relacionar agora, nesse caso aqui, os ângulos com os lados. Vejamos o seguinte, vamos chamar esse ângulo aqui, que é o ângulo, esse seria o vértice C de alfa, e esse de beta. Então teríamos o seguinte, só para lembrar que, como é um triângulo retângulo, nós temos as relações pitagóricas aqui no triângulo retângulo, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então vamos lá. Vejam que, na nossa relaçãozinha entre lado e ângulo, nós temos o seguinte, ó. O cateto oposto a quem? A alfa, que é esse aqui. Então quem é oposto? É quem está na frente, nesse caso aqui, ó, de alfa. Então nesse caso aqui, sobre a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser meu maior lado, ou o lado que está oposto ao ângulo reto. Isso aqui, a essa razão, a essa divisão, daremos o nome de seno de alfa, certo? Então, o seno de alfa vai ser quem? O cateto oposto de alfa dividido pela hipotenusa. Que no nosso caso aqui, vai ser quem? Quem é? Vai ser C dividido por A, ok? Veja, outra relaçãozinha é quando a gente tem o cateto adjacente de alfa dividido pela hipotenusa. Aí veja, a adjacente é quem está próximo de alfa. Então, o que está próximo de alfa, onde quer dizer o quê? Um dos lados do ângulo. Aqui, ó, é um lado do triângulo. Então, esse aqui, nesse caso aqui, é o cateto adjacente. Sobre a hipotenusa, daremos o nome de cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa vai ser quem? O cateto adjacente, é aquele que está perto, certo? Do ângulo referente, dividido pela hipotenusa, que aí me daria B sobre A, ok? E temos também a outra razãozinha que é cateto sobre cateto, quer dizer, o cateto oposto é o cateto oposto e o cateto adjacente, que é o que está próximo. Então, a divisão entre o cateto oposto e o cateto adjacente vai ser chamado de tangente. Simplificamos isso aqui, tangente de alfa. Então, a tangente de alfa vai ser igual a quem? Ao cateto oposto, que é C, sobre o cateto adjacente, que é B. Belezinha? Vejam que os números seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa são chamados de razões trigonométricas do ângulo alfa. Claro que a gente só olhou aqui só para esse ângulo, certo? Então, vejamos o seguinte. O triângulo ABC da figura é retângulo em A. Obter a razão trigonométrica do ângulo B. Então vejam, o ângulo A é um ângulo retângulo. Então a gente pode olhar para o ângulo B aqui, ó, esse ângulo aqui, certo? Então vejamos o seguinte. Primeiro, para poder determinar, eu preciso encontrar quem é esse meu lado. Já que esse meu lado aqui ele está oposto ao ângulo reto, isso aqui é minha hipotenusa. Vamos usar relações, nesse caso, o teorema de Pitágoras, para isso. Então, vamos ter que BC ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais AC ao quadrado, que são os catetos. Então, substituindo os valores, nós temos quem? Como eu não sei quem é esse, vou chamar isso aqui de x. Então, x ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Resolvendo isso dá 256 mais 144. Que somando vai dar 400. Então, x ao quadrado é 400. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado? Vai dar 400. Ou
a raiz quadrada de 400. Isso vai ser x, vai ser igual a 20. Então, nesse caso aqui, BC será 20. Então, veja. Como BC é 20, teremos o seguinte aqui. Vamos agora encontrar as relações. Seno de beta. Então, seno de beta. Então, veja, beta é isso aqui. B é esse aqui. O seno de beta, como diz, o seno é o quê? O cateto oposto. Então, o que está em frente, dividido pela hipotenusa. Então, vamos ter 12 sobre 20. Que aí vai ser o cateto oposto de B sobre a hipotenusa, que vai ser 12 sobre 20. Que simplificando isso, se eu simplificar isso aqui, dividir isso aqui por 4, isso aqui também por 4, já que tem que ser iguais. Então, a gente vai ter 3 quintos. Então, o seno de B vai ser 3 quintos. Ou 0,6, se a gente dividir ainda mais ainda, certo? Aí vamos ter o cosseno de B. O cosseno de B, ele me diz que é o quê? É o cateto adjacente, então o cateto adjacente, o que está próximo de B, dividido pela hipotenusa. Então vai ser o cateto adjacente a B e a hipotenusa dividido pela hipotenusa. Então vamos ter nesse caso aqui, ó, 16 sobre 20. Então 16, que é o ângulo adjacente, é o ângulo que faz parte do ângulo, é o lado do triângulo que faz parte do ângulo, certo? Dividido por quem? Pela hipotenusa. Então vamos ter nesse caso aqui 4 sobre 5. Se eu dividir isso aqui, vai dar 0,8. Aí vejamos o seguinte, a tangente. O que seria a tangente? A tangente, no caso do ângulo beta, ela é dada por quem? É o cateto oposto a beta, que está longe de beta. E, nesse caso aqui, dividido pelo que está perto de beta. Então, vamos ter o cateto oposto a B, dividido pelo cateto adjacente a B. Então, vamos ter 12 sobre 16. Simplificando isso de novo, por 4, vamos ter 3 quartos. Se dividirmos isso, 0,75 seria a tangente de B. Belezinha? Vejamos o seguinte. O seno, cosseno e tangente dos ângulos complementares. Já que falamos de um triângulo retângulo, veja, já que aqui é 90 graus, alfa e beta, nesse caso aqui, alfa e beta, como a soma deles dá 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Ângulos complementares, como todos no mundo já sabem, são ângulos que, somados, dá 90 graus. Mas existe nesse caso aqui uma característica bem interessante do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Vejamos o seguinte, se eu quero o seno de alfa, o seno de alfa, que é o ângulo que está aqui, vai ser aqui, o cateto oposto, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, vamos ter 3 quintos. Vamos ver, quem é o cosseno de alfa? O cosseno de alfa é o cateto próximo dele, no caso 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Então, 4 sobre 5. E aí vamos ter a tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? A tangente, nesse caso de alfa, é o cateto oposto a alfa, que é 3, dividido pela o cateto adjacente a alfa, que é 4. Então, vamos ter 3 quartos. Vejamos isso aqui. Agora, vamos observar o seguinte. Eu vou achar as razões trigonométricas desses 3 ângulos, agora de quem? De beta. Vejamos o seguinte. O seno de beta, veja, beta está aqui. Então, quem é o oposto a beta é 4. Então, o cateto oposto é 4. E a minha hipotenusa continua sendo 5. Então, aqui vai ser 4 quintos. Quem é o cosseno de beta? Então, o cosseno, nesse caso, de beta, vai ser quem? O cateto adjacente, que é o que está próximo, que é 3, dividido pela hipotenusa. Então, vai ser 3 quintos. E aí, nós temos o seguinte, a tangente. A tangente de beta vai ser quem? O cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 3. Então, vamos ter 4 terços. Veja que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E as tangentes, nesse caso, de um para o outro, elas são inversas. Um é o inverso do outro. Então, se a gente encontra, nesse caso aqui, o seno de alfa, se eu encontro o seno de alfa,
automaticamente eu também estou encontrando o cosseno, encontro o cosseno nesse caso aqui, ó. Se eu encontro o cosseno de alfa, então automaticamente eu vou encontrar o seno de alfa, o seno de beta, quer dizer, certo? O cosseno de alfa vai me dar também o seno de beta. Vejam que isso aqui são iguais. E aqui vão ser o inverso, quer dizer, aqui eu tenho 3/4, que é 4/3. Então, encontrei a tangente de um, inverto, tenho a tangente do outro ângulo. Belezinha? Então, isso ficaria mais ou menos assim. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E a tangente de alfa é igual à tangente de beta. Belezinha? Vemos o seguinte: seno, cosseno e tangente de 30 graus, 40 graus e 60 graus. Esses ângulos são chamados, nesse caso aqui, triângulos notáveis no triângulo retângulo. E para ele existe uma tabelazinha dessas razões trigonométricas. Vejamos o seguinte, certo? Seno, cosseno e tangente. Vejamos. Essa tabelinha é uma tabela que normalmente vamos ter que lembrar ela automaticamente. Então, uma forma de lembrar como a gente, nesse caso aqui, pode preencher é o seguinte. Vamos ter. Aqui é só seguir a ordem. 1, 2 e 3. Aqui a gente faz o quê? Inverte. 3, 2 e 1. E aqui eu vou ter, nesse caso aqui, 3, 1 e 3. Aí vejam, tudo aqui do seno e do cosseno, tudo isso vai ser dividido por 2. Certo? Tudo isso aqui vai ser dividido por 2. E aí, aonde não tem 1, a gente coloca a raiz. Lembra que essa raiz é só no numerador, só o número que está em cima, certo? E aí eu tenho o seguinte, nesse caso aqui, a gente vai ter esse, que vai ser dividido por 3, e aí eu tenho a raiz também. Então essa aqui é a tabela do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. A gente vai ter que lembrar disso aqui, ou pelo menos lembrar de como preencher essa tabelazinha, certo? Vocês têm vários vídeos aí na internet mostrando musguinhas para decorar isso aqui, certo, pessoal? Procurem e lembrem aí direitinho. Vejam. Vamos a um exemplo da utilização desses valores. A partir dos dados apresentados na figura, determine as medidas indicadas por x e y. Veja, aqui eu tenho 30 graus, um ângulo de 30 graus. Aí eu tenho 12, que é a minha hipotenusa, e eu quero descobrir quem é x e quem é y. Vejamos. Então, ó, seno de 30 graus, então, é o cateto oposto, que é x, dividido por quem? Pela hipotenusa. Então, vamos ter x sobre 12. Mas o seno de 30 graus, ele é igual a quem? A 1 meio. Então, isso aqui é igual a 1 meio, pela tabelazinha. Então, vamos ter 1 meio igual a isso. Então, 12 está dividindo, passa multiplicando, vamos ter isso aqui, 12 vezes 1 meio. Então, 12 vezes 1 meio é igual a 6, porque 12 vezes 1 dá 12, dividido por 2 vai dar 6. Então, o x vai ter 6 centímetros. No segundo, vamos ter cosseno de 30 graus, que vai ser o cosseno, vai ser quem? O cateto adjacente, aquele que está próximo, dividido pela hipotenusa. Então, teremos y dividido por 12. Que isso vai ser igual a quem? De novo, lembra que aqui o cosseno agora vai ser a raiz de 3 sobre 2. Então, esse 12 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vamos ter 12 vezes raiz de 3 sobre 2. Que aí eu posso dividir 12 por 2, vai dar 6, vai ficar 6 raiz de 3. Certo, pessoal? Essa aqui é bem básica. Vejam o seguinte, vocês vão ter outros exemplos aí, nesses outros vídeos que estão aí na tela, que vão, no caso, começar, nesse caso, a resolver problemas mais complexos sobre a triângulos retângulos, a trigonometria no triângulo retângulo. Vejamos que isso aqui só foi um ponto inicial, uma ideia para a gente relembrar como é que a gente calcula as razões trigonométricas. Belezinha?